Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas GS Repórter. E olha que frio que faz aqui em Porto Alegre, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Porém, as informações do Internacional são quentes, notícias importantes desta sexta-feira à noite, dia 5 de julho de 2024, e a gente vai trazer todos os detalhes nesse conteúdo. A reapresentação do Inter e as grandes dúvidas para o jogo do domingo. Já tem festa marcada e olha, o estádio Beira-Rio deve estar abarrotado de gente no final de semana. O retorno do povo colorado ao seu estádio no próximo domingo. Eu vou trazer mais detalhes sobre essa partida, as dúvidas que o técnico Eduardo Cudê tem para esse jogo. A gente vai falar sobre as atualizações que o Inter trouxe sobre o estádio Beira-Rio, que está pronto para o duelo contra o Vasco no próximo domingo, a operação que o Inter está montando para um atacante e também o jogador que poderia ser reforço do Inter, mas está sendo acusado de assassinato no México, e eu te trago todos os detalhes nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet. Amanhã tem seleção brasileira em campo. Logo mais tem jogo Canadá e Venezuela, Venezuela e Canadá pela Copa América, quartas de final da competição. Tem quartas da Eurocopa ainda amanhã, 2 jogos. E tem muito Campeonato Brasileiro no final de semana para tu ganhar uma grana e se divertir, tá certo? Corre lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, vamos começar falando sobre a reapresentação. O grupo de jogadores que retornou ainda ontem na madrugada do Rio de Janeiro, depois do empate em 1-1 contra o Fluminense no Maracanã, e já começou a preparação para a próxima rodada no domingo, dia 7, contra o Vasco da Gama às 18 horas no estádio Beira-Rio. Jogo que vai marcar o retorno do estádio Beira-Rio depois de mais de 2 meses, todas as enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul. O estádio do Internacional foi muito atingido, um prejuízo acima dos 35 milhões de reais entre Beira-Rio, CT Parque Gigante, a logística que o Inter teve que montar nesse tempo todo, mas chegou a hora do Colorado e da Colorada voltar ao estádio Beira-Rio. Mais de 20 mil ingressos já vendidos para o duelo contra o Vasco no final de semana, uma expectativa também muito grande. Bom, para essa partida, tá, que o Inter é obrigado a vencer, jogando dentro de casa contra um time que vai brigar para não cair possivelmente até o final do Campeonato Brasileiro, que é o Vasco da Gama, mas o técnico Eduardo Cudê ainda tem dúvidas para essa equipe, para montar esse time, e ainda assim tem muitos desfalques. Rocher e Borré seguem com as suas seleções, vão seguir desfalcando o Inter para esse jogo, quem sabe possam voltar contra o Juventude na Copa do Brasil, vai depender do resultado dos dois nas quartas de final da Copa América. Vitão, esse deve voltar, teve um desgaste físico, não teve lesão apontada, por isso ficou fora do jogo de ontem contra o Fluminense. E aí vem as dúvidas: Thiago Maia, Arangues e Wesley, esses três são dúvidas de fato para o duelo contra o Vasco, estão cedidos ao departamento médico. O Bustos, ele treinou, tá, nos últimos dias, foi mais uma preservação do que de fato a lesão no tórax, na região do tórax do Bustos, que fez com que ele não viajasse para o Rio. Então assim, Vitão e Bustos devem voltar, o Thiago Maia, o Arangues, o Wesley são dúvidas, o Rocher e o Borré estão fora, o René, que ontem até a transmissão do Premier trouxe que o René teria levado cartão amarelo, não consta em súmula, tá? O René não levou amarelo, não foi o terceiro dele, ele não tá suspenso e ele deve ir pro jogo contra o Vasco da Gama no domingo, tá certo? Como eu disse, mais de 20 mil ingressos vendidos, já abriram vendas pro torcedor em geral, que não é só o torcedor do Internacional, então a gente deve ter uma festa muito bonita no domingo às 18 horas, nesse retorno colorado ao estádio Beira-Rio. Mas tem um nome que pode ser um grande reforço para o jogo do final de semana. Ener Valencia, que ontem perdeu o pênalti no tempo normal contra a Argentina, foi substituído, o Equador caiu nos pênaltis para a seleção argentina, o Dibu Martínez fez ótimas defesas, classificou a Argentina para a semifinal da Copa América, por conta disso o Equador está voltando para casa, inclusive o Ener Valencia. O Internacional está fazendo uma mega operação para ter amanhã à noite, daqui um dia, o Ener Valencia em Porto Alegre, desembarcando na base aérea de Canoas. E assim, o departamento médico e de fisiologia do Inter vai avaliar o Ener Valencia para ter convicção e certeza de que o Cudê pode contar com ele para o jogo contra o Vasco da Gama. Olha,
Em outros momentos que o Inter teve que fazer essas operações para recuperar jogadores, inclusive o Ener Valencia por data FIFA, enfim, eliminatórias, ele voltou e jogou. Então assim, eu tenho uma boa expectativa de que o Valencia vai estar em campo contra o Vasco, mas possivelmente começando no banco de reservas. Ele teve um alto nível de desgaste, não só da viagem que ele vai ter para retornar a Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul, mas é um titular do time do Equador, então a gente sabe que ele corre pra caramba, joga pra caramba, é um cara que usa muito do seu esforço e do seu vigor físico no seu jogo. Então assim, eu não acredito no Ener Valencia começando contra o Vasco. Agora, começando no banco, chegando amanhã à noite, isso possivelmente vai acontecer, mas claro, o Departamento Médico de Fisiologia do Inter vai fazer exames, vai conversar com o jogador para ter certeza, o Kudê também vai conversar com o Ener Valencia para ter certeza de que ele vai ter condições de entrar em campo no final de semana. Bom, falando nesse retorno do Inter ao estádio Beira-Rio, o clube divulgou hoje a última atualização sobre o estádio. O Beira-Rio está pronto para receber Inter e Vasco da Gama no final de semana. O que o Inter coloca? Que o gramado não está 100%, principalmente por conta do forte frio e chuvas dos últimos dias aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas com condições de jogo. E o Inter inclusive ressalta que a chuva atrapalhou a finalização do gramado, mas que ainda para condições de jogo ele está pronto para receber esse jogo entre Inter e Vasco da Gama. O Inter disse que as catracas já passaram por testes, tá tudo certo para o final de semana, telão em funcionamento, sistema de som ainda não está 100% restabelecido, mas deve ser neste final de semana, antes do jogo do domingo às 18 horas. Piso do túnel que dá acesso aos vestiários e ao gramado do Beira-Rio já foi trocado, faltam alguns revestimentos, mas já pode receber normalmente os jogadores e aquela passagem de funcionários, jogadores de Inter e do adversário que passam por ali. CAS, que é o Centro de Atendimento ao Sócio do Inter, ouvidoria e estacionamento, já foram oficialmente reabertos pelo clube. Tá tudo certo, tudo bonitinho, tudo pronto para o jogo do final de semana. Para fechar esse vídeo, eu quero trazer uma informação bem importante, porque a gente sabe, e eu já tenho comentado aqui, que o Inter tem buscado reforços para a janela de julho, reforços pontuais. Uma dessas posições é a de zagueiro. E um dos nomes que surgiu nos últimos dias e que o Inter confirmou que procurou informações e que gosta muito desse jogador é o do zagueiro mexicano de 30 anos, Carlos Salcedo, que até então está no Cruz Azul do México. Nos últimos dias foi divulgado lá no México que a irmã dele, a irmã do Carlos Salcedo, teria sido, e ela foi, assassinada a tiros no México. E nos últimos dias o Carlos Salcedo publicou homenagens para ela, o Cruz Azul, os familiares, enfim, e foi divulgado que ele gostaria de acelerar a sua saída do Cruz Azul, acelerar a sua saída do futebol mexicano, procurando um outro clube para sair do país, para sair do México. Acontece que o Carlos Salcedo está sendo acusado de ser o mentor deste assassinato. E essa acusação grave foi feita pela mãe do Carlos Salcedo e da sua irmã, que acabou sendo assassinada há algumas semanas lá no México. Tá? É disso que dá conta as informações que vêm do México. Ele foi acusado pela sua mãe, a Maria Isabel Hernandes, de ser o mandante do assassinato da irmã, que é a Marta Paola Salcedo, mais conhecida como Paola Salcedo. Ela foi assassinada a tiros ao sair de um circo em Huixquilucan, no México. No dia 4 agora, tá? Ontem, quinta-feira, a mãe do zagueiro, a Maria Isabel Hernandes, como eu citei, fez uma publicação nas suas redes sociais pedindo justiça pela sua filha e apontando o Carlos Salcedo como mentor deste assassinato. Ela diz o seguinte: justiça para minha filha. A verdadeira razão pelo qual Carlos Salcedo quer deixar o país é porque ele e sua esposa, Andréa Navarro, são os autores intelectuais do assassinato de Paola. Foi o que escreveu a Maria Isabel, mãe do Salcedo, no seu Instagram. E, inclusive, a imprensa mexicana traz algumas informações de que a Paola, irmã do Salcedo, e o jogador chegaram a romper o contato envolvendo, por conta de se envolverem em algumas polêmicas envolvendo o pai dos dois. Voltaram a se falar depois do nascimento do segundo filho da menina, da irmã do Salcedo, e acabou acontecendo tudo isso. E segundo a mãe do jogador, ela está o acusando de ser o mentor desse assassinato. Ele quer deixar o Cruz Azul por conta disso. Gente, o Inter não vai se meter nessa polêmica, tá? Eu conversei com duas pessoas da direção
De fato, o Inter nunca negou que era um interessado no Carlos Salcedo, se falou até de um contato já com o empresário do jogador, que sabe que ele quer deixar o Cruz Azul lá no México, mas ainda assim, o Inter não vai se envolver nessa situação. É uma situação muito delicada, muito peculiar, muito pontual e que o Inter não deve se envolver, apesar de gostar do jogador. Não se tinha essa informação, o assassinato foi há pouco tempo, já se sabia do interesse do Inter no Salcedo antes do assassinato da sua irmã, agora com o nome dele envolvido nisso, vocês podem descartar este nome, tá certo, gente? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.